Olá, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live aqui de mais um dia. Seja você bem-vindo aí do Instagram, seja muito bem-vindo você também do grupo Mind Power aí, desse grupo privado do Facebook. É uma satisfação estar com vocês aqui nesta noite, sejam todos bem-vindos. E eu queria te fazer uma pergunta nessa noite. Da onde que você me assiste? Você está me assistindo da onde? Coloca para mim ter uma noção da onde está chegando a minha voz. Ontem tinha muita gente de vários lugares e foi muito legal. Da onde que você está me assistindo hoje aí, você do Facebook? Coloque para nós aí de qual cidade ou qual estado aqui do Brasil, até de fora, como alguns estão assistindo de fora também. Da onde você nos assiste? Coloque para nós aí nos comentários. Escreva para mim aí se minha voz está chegando bem aí, se você está me ouvindo bem. Você do Instagram também, seja muito bem-vindo. Que prazer ter você conosco nessa noite para mais uma live. Nós começamos no sábado e a gente está falando aqui sobre ansiedade, que é um problema sério hoje no mundo e também um problema sério no Brasil. Só no Brasil são 18.600.000 pessoas que sofrem de ansiedade. Isso, as diagnosticadas, fora aquelas que ainda não têm um diagnóstico de ansiedade, às vezes nem têm noção do que estão sofrendo, do que estão enfrentando. E muita coisa boa desde sábado a gente aprendeu aqui, relembrou e aprendeu, né? E eu queria te fazer um convite, que você pegasse aí, você do Instagram, clica nesse aviãozinho aí e chama mais pessoas para estarem conosco ao vivo aqui assistindo essa live. Você que é do Facebook também, você pode aí compartilhar essa live para convidar aí os seus amigos para assistir conosco, tá certo? Então, pessoal, e vai ser uma noite muito especial. Hoje a gente vai trabalhar num tema fantástico. Nós vamos entender como que a ansiedade afeta a nossa vida. E eu tenho falado para muitas pessoas ao longo da minha vida, ao total aí cerca mais ou menos de 20 anos, ajudando pessoas a enfrentar os seus medos, a se libertarem de alguns traumas e bloqueios emocionais. E essa live de hoje a gente vai falar assim um assunto muito interessante, entendendo mais de perto o significado desse mal terrível que se chama ansiedade. Tá comigo aí? Então a gente vai em frente nessa noite. E a pergunta é a seguinte: você sofre com ansiedade? Sim ou não? Tem alguém da sua família que está sofrendo com ansiedade? É por isso que você está conosco aqui. Se tem alguém da sua família, coloque aí para mim família, ok? Para eu estar sabendo. Se tem alguém aí que na realidade é você mesmo que já é diagnosticado, coloque aí para mim. Não sei se eu sou diagnosticado, mas eu sofro ou sinto alguns sintomas estranhos e tal. E aí nós vamos entender se realmente você está fazendo parte do quadro de pessoas que tem esse problema. Hoje eu queria começar a nossa live apresentando uma pesquisa que ela foi feita esses tempos atrás. E nessa pesquisa se descobriu que 33% da população mundial sofre de ansiedade. Já é muita gente, na verdade. 33% de uma população mundial tem problemas de ansiedade. Só no Brasil aqui já tem 18.600.000 pessoas que são diagnosticadas. Fora aquelas, para você ter uma ideia, que ainda não foi diagnosticado, ou seja, até agora não sabe se o diagnóstico é esse ou não. E dentro dessa grande pesquisa que fizeram, eles escolheram algumas cidades, mas para nós aqui o que interessa, a cidade do Brasil que foi escolhida foi a Grande São Paulo. Então, se você mora em São Paulo, olha que dado alarmante para a população que vive em São Paulo. E o dado foi o seguinte, ó: a Grande São Paulo tem a maior incidência de distúrbios mentais do mundo, 29,6% da população. Já imaginou isso? Quase 30% da população mundial, da Grande São Paulo, sofre com distúrbios mentais, a pesquisa levantou. Foram, na realidade, você sabe que eles fazem um cálculo através da questão quantitativa, né? Fizeram uma pesquisa com 5.037 pessoas, das quais 19,9% delas foi percebido então que sofrem de transtornos de ansiedade. Ou seja, se fosse 20%, imagine aqui, ó, seria um número muito grande, né?
Se você tivesse aí, ó, das 5.000 pessoas, 20%, você teria um pouquinho mais aí do que 1.000 pessoas. É muita gente sofrendo de transtornos aí de ansiedade. E no final eu quero falar aqui sobre como que você identifica uma crise de pânico, para você saber qual a diferença de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, qual a diferença de uma para outra, como que você faz para identificar o que você está sofrendo. Então fique comigo aí, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. E como que você pode controlar a ansiedade, então eu vou apresentar aqui para cada um de nós. Mas vamos ao nosso tema dessa noite então, que é o que trouxe você aqui, o que me trouxe também aqui, falar um pouquinho sobre como que a ansiedade ela pode afetar a minha vida e também a sua vida. Eu trabalho diretamente ligado também a um grupo de pessoas que são empresários, empreendedores, e se você é um empresário ou um empreendedor, você sabe de perto o significado do que é ansiedade. E nem sempre, meu amigo, minha amiga, a coisa é tão simples assim, a coisa pode complicar, né? E quem nunca na vida se sentiu ansioso ou ansiosa? E lembrando assim, lá no passado, né? Quem nunca se sentiu ansioso ou ansiosa antes de uma prova, antes de um primeiro encontro? Quem nunca sentiu aquelas famosas borboletas, né, no estômago? A ansiedade, ela é uma função absolutamente normal do psíquico e ela é responsável por funções importantes da evolução do ser humano. E a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas hoje a gente vai ampliar um pouco aí então, tá bom? E é justamente ela que faz com que nós tenhamos medo, com que sejamos capazes de prever algum tipo de risco e tomemos providências para nos mobilizarmos. Ou seja, se você está num determinado lugar e tem uma situação que faz com que você corra risco, é a ansiedade que te ajuda a te dar aquela adrenalina, aquela vontade de sair correndo. Ou seja, ela vai ser um fator, uma mola propulsora então para a preservação da vida. E eu falei aqui desde sábado sobre 2 tipos de ansiedade. A gente não está falando aqui da ansiedade patológica em si, mas 2 tipos de ansiedade para a gente mais ou menos entender: a ansiedade benéfica e a ansiedade maléfica. Então você do Instagram, você do Facebook, vamos entender um pouco o significado disso. Quando a gente pensa em ansiedade benéfica, em diferentes situações nos permite algumas coisas importantes. Permite melhorar o nosso desempenho, ela aumenta a nossa alta performance, ela aumenta a nossa capacidade de concentração, por incrível que pareça, ela reduz momentaneamente a necessidade de sono e também fome. Incrível, não é verdade? Mas ela faz isso. E muitos já passaram pela experiência, e talvez você, de precisar estudar e trabalhar horas a fio, né? Ou de repente cumprir prazos muito apertados, entregar trabalhos assim, ó, para ontem, né? E a ansiedade, ela nos torna capazes de passarmos uma noite em claro, ou mais de uma noite, ter pouca necessidade ou nenhuma necessidade de comer, mas a gente fica focado naquilo que é o nosso ideal, aquela tarefa que a gente precisa ser feita. Então a ansiedade benéfica, ela é uma mola propulsora, ela pode te ajudar em muitas coisas na vida, ela pode aumentar a sua auto-performance, ela pode te preparar melhor para a vida. Só que com o passar dos tempos, isso pode ser perigoso, né? Algo que não é muito legal também, né? Imagine ficar sem comer, imagine você ficar aí sem dormir. Então o sono é algo muito importante. E uma das coisas que vem com a ansiedade é a insônia, né? E talvez você enfrenta isso na tua vida, não consegue dormir. E quando então que a gente tem um caso de ansiedade maléfica? O caso de ansiedade maléfica é quando a ansiedade, que num primeiro momento ela era benéfica e era produtiva, ela agora começou a atingir níveis prejudiciais e paralisantes, passando a ser agora um obstáculo. Antes era algo bom para o teu organismo, antes era algo que te capacitava, te aumentava a tua auto-performance, mas agora ela passou um outro nível e começou a prejudicar a sua vida e começou a paralisar a sua vida. Passando então agora, em vez de ser algo bom, começou a ser um obstáculo, né? E aí surgem pensamentos. Que tipo de pensamentos? A gente falou um pouco sobre eles essa semana já, né? Pensamentos
de incapacidade, ou seja, não vou conseguir. Eu não sou capaz. Todo mundo pode, mas eu não consigo. E talvez você enfrenta isso, não sei, né? Pensamentos de impossibilidade de cumprir as tarefas, ou seja, eu não consigo fazer isso. Não vou conseguir. Isso é mais forte do que eu, é maior do que eu, não tenho capacidade para isso, tá muito difícil esse negócio, né? E a capacidade de focar as coisas, agora ela se esvai. Antes a benéfica te fazia, né, você focar as coisas, enxergar, aumentar a sua auto-performance, fazer com que você fosse, né? Ela agora então se esvai. E os mais diminutos estímulos passam a ser suficientes para que o fio da meada se perca. Ou seja, você agora começa a ter muita dificuldade de concentração e você começa a crescer dentro de você muitos medos e insegurança. E ontem a gente falou sobre o medo, né? Os dois tipos de medo. Se você não assistiu a live de ontem, dá uma olhada aí tanto no Facebook como no Instagram, procura ela, ou até no YouTube, Uriel Pedroso, entra lá, você tem a live de todos os dias. Me siga lá no canal também e você vai ter aí muita coisa boa que você pode estar assistindo e vendo, né? Aumenta o nosso medo e insegurança. E interessante que quando a gente olha para essa questão do medo e insegurança, o medo em si é o medo de fracassar. E esse medo de fracassar faz com que você nem tente mais. Ou seja, você começa a desistir de lutar, você começa a desistir de você. E ele começa a te paralisar. E vários tipos de medo, eles acabam entrando na sua mente e colocam em xeque a sua autoconfiança, que até então era existente. Ou seja, você era uma pessoa que confiava em você e hoje você não confia mais. Você era uma pessoa que acreditava no seu potencial e hoje você está paralisado, você não consegue mais se mexer, você não consegue andar mais, você tem medo do escuro, você tem medo de descer, sei lá, se você mora num prédio, tem medo de descer de elevador, tem medo de descer lá, né? Tem medo de pegar um ônibus, tem medo de pegar um metrô, um trem, se você vive em cidade que tem isso. Você tem medo de estar junto com pessoas, você começa a ter uma série de situações. E a tua autoconfiança vai embora, você acaba tendo descrença agora no relacionamento, o casamento, você começa a não confiar mais no seu esposo, começa a não confiar mais na sua esposa, começa a ter uma série de problemas e aí, meu amigo e minha amiga, a coisa fica difícil. Todos nós temos vários tipos de níveis de ansiedade, isso faz parte da nossa vida. E quanto mais ansiosa uma pessoa for, maior é a chance dela adquirir um transtorno, ou seja, que um transtorno se desenvolva. E ontem eu falei sobre isso, e aí que está o perigo. Ansiedade não é doença, ouviu isso? Ansiedade não é doença, ela é igual temperatura corporal, ou seja, ela faz parte da minha vida, ela faz parte da sua vida. O perigo é quando eu perco o controle da minha ansiedade, ela deixa de ser algo benéfico, ela se torna algo maléfico. E se tornando algo maléfico, ela se transforma em doença. E ao se transformar em doença, grande parte das doenças psicossomáticas vem através da mente e a ansiedade vai te levar a uma depressão. E aí acabou, né? E aí, meu amigo, aí a coisa fica mais séria do que você pode imaginar. Então tome muito cuidado com essa questão, porque todos temos níveis diferentes de ansiedade. Ansiedade não é doença, mas quanto mais ansioso e ansiosa você for, mais probabilidade você vai ter de ter os transtornos da ansiedade. E os transtornos da ansiedade que é o perigo. Fica muito difícil você sobreviver, fica muito difícil você escapar de uma futura depressão, já que a depressão ela vai vir logo após uma ansiedade. Então cuidado com isso. E para a gente pensar um pouquinho agora, grande parte dos nossos problemas que a gente enfrenta, ele está relacionado aos gatilhos que disparam a ansiedade. Gatilhos que disparam os níveis de ansiedade que você tem dentro de você e que tipos de gatilhos são muito perigosos. Eu queria que você tomasse muito cuidado se você é um empresário, um empreendedor ou uma pessoa comum no dia a dia. Que tipo de gatilho pode disparar aí a questão da ansiedade, pode te prejudicar grandemente? Você tem aqui o gatilho da vida financeira. Quem é que nunca passou por um perrengue financeiro, né? É complicado, não é verdade? Mas de um dia ou outro, meu amigo, a coisa complica financeiramente pra gente. E quando isso acontece, isso é um gatilho que dispara. Essa sensação de que você perdeu o chão debaixo de você e você foi agora por um perigo na questão financeira, faz com que isso desenvolva um grau muito forte, estressante de ansiedade dentro de você. O segundo gatilho, eu até falei sobre ele ontem,
que foi a questão de uma pessoa perder o emprego. Você já ganhou a conta alguma vez na sua vida? O que você sentiu quando você ganhou a conta? Quer compartilhar com a gente aí? Escreve um comentário. Você foi despedido, você foi despedida. Qual foi o tipo de sentimento que você teve quando você ganhou a conta? Compartilhe com a gente, acho que é interessante essa interação sua também. Qual foi o tipo de sentimento? Agora imagine uma pessoa, se ela ganha a conta, né, ela já tem perto dos 50 anos de idade e ela fica desempregada. O chão dela vai embora. E esse gatilho de perder o seu emprego, que é o seu sustento, o pão nosso de cada dia, faz com que ela entre numa crise violenta de ansiedade e que pode levar ela a um grau muito complicado de transtorno de ansiedade. Porque imagine, perto dos 50 anos, subentende-se que não tem mais mercado de trabalho para uma pessoa que tem 50 anos. E por incrível que pareça, em alguns lugares é isso, né? Se você tem perto de 50 anos, se você já ficou desempregado, fala pra gente aí, o que você sentiu? Uma outra coisa são os problemas familiares, que podem estar voltados à questão dos filhos, graves problemas com os filhos, no relacionamento com os filhos ou na família dos filhos, ou um problema de relacionamento conjugal, né? Marido, esposa, a questão da infidelidade conjugal, a questão de você separar-se ou divorciar-se, pode ser um problema seríssimo, e também doenças. Algum tempo atrás, para você ter uma ideia, eu atendi uma senhora que ela tinha 93 anos de idade. Como pode alguém com 93 anos de idade passar por um quadro muito forte de ansiedade? E ela passou. A sua saúde tinha minguado, como dizem em alguns lugares por aí, a sua saúde tinha se esvaiado, né? A sua saúde tinha saído, né? Porque ela estava muito idosa e, como consequência, quando você fica muito idoso, você começa a ter uma série de problemas de saúde. E mesmo assim, um motivo de alegria até chegar a uma idade como essa, e ela realmente chegou muito forte, e aí sim, quando chegou na idade, a doença começou a tomar conta da sua vida. E quando eu atendi ela fez um pedido para mim que marcou muito a minha vida. E eu não sei se você acredita em Deus ou não acredita em Deus, eu acredito em Deus. E de repente você acredita numa força superior, e ela disse para mim assim: eu sei que você acredita em Deus e eu queria te fazer um pedido. Eu queria que você orasse para Deus e pedisse que eu morresse. E ela era uma senhora muito querida, muito amiga inclusive, e ela tinha pensado até em tirar a própria vida já, com 93 anos. Como é que você ora a Deus e pede para alguém morrer, na verdade? Mas ela estava passando por um problema sério, porque ela disse para mim assim, que ela não queria mais dar trabalho para os filhos, ela não queria dar trabalho para os familiares, ela se sentia improdutiva, ela se sentia incapaz, e a ansiedade estava tomando conta. Pouco tempo depois, lógico, ela descansou, né, porque a idade já estava bem avançada, mas percebe que é muito triste uma situação como essa, né? A doença, ela pode piorar, ela pode agravar quando você tem um problema de ansiedade na sua vida. Então, se você enfrenta uma doença de algum familiar, ela pode desencadear ansiedade, pode te levar a uma depressão, como ela pode também aqui, ao você enfrentar uma questão de doença, ela potencializar um quadro de ansiedade que antes você não tinha, ou com algum parente ou com você mesmo, fazendo com que você então acabe tendo dificuldades. Então, nem sempre é possível identificar quais são os fatores, quais são os gatilhos, mas você precisa fazer uma análise, parar e pensar, puxa, e ontem eu falei sobre isso também, se você não assistiu, dá uma olhada lá, porque eu falei como que você trabalha com a questão também, uma das lives eu falei da questão das emoções negativas, quando elas ficam muito fortes, é você questionar as emoções, é você fazer perguntas, é você parar um pouco e analisar a sua situação, né? E a ansiedade, a gente já viu aqui que ela tem várias facetas, né? E o termo transtorno de ansiedade é, na verdade, um nome genérico para uma vasta gama de doenças para a qual uma predominância de sintomas e peculiaridades próprias existem, né? E transtorno de ansiedade, mas você tem vários transtornos, e a gente até já falou sobre isso essa semana. Você tem, por exemplo, a síndrome do pânico. E se você já enfrentou a síndrome do pânico, você sabe o que eu estou falando, porque eu enfrentei de perto esse negócio e é terrível, meu amigo. É terrível. Eu vou falar no final sobre isso ainda e você vai ver algo assustador. Graças a Deus que ela leva em torno mais ou menos de 10, 12 minutos e ela passa. Porque se ela fosse igual à ansiedade, que você tem
você tem aí horas, você tem dias, você tem semanas de crise, aí a coisa pega, né? E tem vários tipos de transtorno, como a ansiedade generalizada, as fobias sociais específicas, o TOC também, que é o transtorno compulsivo, transtorno obsessivo compulsivo, e talvez alguém aí tenha essa dificuldade. Tem o transtorno de estresse pós-traumático, que ele está ligado após um acidente de trânsito, ele está ligado após um assalto, ele pode estar ligado após um sequestro, ele está ligado a uma questão de morte de algum familiar teu, e ele se manifesta de um jeito muito forte. Dentro do quadro da questão da fobia social, por exemplo, ela é caracterizada por um medo muito forte, intenso de você se expor em público ou estar perto de pessoas. Você quer se trancar. Eu atendi esses dias atrás uma pessoa em que ela estava com muita dificuldade, muitos problemas, e ela queria se esconder dos outros. E ela tinha vergonha do problema que ela carregava. Porque, infelizmente, grande parte das pessoas à nossa volta não entendem quando você está com ansiedade. Alguns acham que é frescura. Você que está me assistindo agora pelo Instagram ou pelo Facebook, que tem ansiedade, alguma vez alguém já falou para você que era frescura? Coloca para mim nos comentários. Diz para mim aí se falaram para você que era frescura, que você tinha que procurar Deus, que você tinha que ir para a igreja. Coloca para mim nos comentários aí, por gentileza. Se um dia você ouvir uma besteira dessa de alguém dizendo, isso é frescura, isso é falta de Deus, isso é falta de trabalhar. Coloca para mim aí. Olha aí, ó. Tem gente colocando. Quando você olha para essa situação, eu atendi a pessoa e ela tinha vergonha. Ela queria se esconder por causa do problema dela. Então, gente, a questão é o seguinte, ó. Não se esconda. Não se esconda. Não se envergonhe. Essa é a coisa mais natural do mundo. Só no Brasil, 18.600.000 pessoas são diagnosticadas. Então, a ansiedade não é frescura, a ansiedade não é falta de Deus, porque tem muita gente crente por aí, ó, que diz aí que é falta de Deus, que depressão é falta de Deus. Se depressão fosse falta de Deus, os evangélicos, os cristãos, os católicos, seja lá qual religião for, não teriam depressão, não é verdade? E quanta gente evangélica, cristã que tem depressão. Não é frescura, não é falta de Deus, você não precisa procurar igreja. Claro que você ter uma fé pode te ajudar, mas dizer que simplesmente o fato de ir para a igreja vai resolver o seu problema de ansiedade, não vai acontecer. Mas não se envergonhe, em frente. E eu falei durante todas essas lives que o que você precisa fazer é você enfrentar de frente. A ansiedade é uma inimiga oculta, que ela vem para te destruir, que ela vem para te arrebentar. E tudo está aqui, ó. Como ela é um inimigo oculto, você tem que enfrentá-la. E enfrentá-la exatamente, grande parte dos problemas de ansiedade, eles acabam vindo no mundo das ideias, né? Eles vêm através de pensamentos negativos. Você enfrenta fazendo afirmações positivas. Se o medo está te paralisando, enfrente o medo. Se você está tendo uma dificuldade aí de você olhar para a situação que você está vivendo agora e está desesperada aí ou desesperado, você tem que enfrentar. Lembre que a sua situação hoje não significa que será a sua situação no futuro. O que você tem hoje é só uma foto. Mas existe um filme inteiro da sua vida. E essa foto saiu borrada, essa foto saiu desfocada, essa foto pode ser uma sequência de fotos, mas existe um filme na sua vida. Então não desista de você, encare de frente. Se alguém chega para você e fala que é frescura, ignore, nem dá bola para esse tipo de gente. Nem coloque no teu coração. Se é familiar teu, não ama. É pessoa, deixa essa pessoa, se livre de pessoas ácidas, sai de perto de gente assim, mas não se esconda. Ansiedade, lembre de algo muito importante, não é doença. Tem muita gente por aí que fala que é doença, mas não é doença. Ansiedade é natural, todo mundo tem, em algum momento vai ter de uma natureza mais grave, mas todo mundo tem. O que eu preciso fazer, e você também, é fortalecer a ansiedade benéfica e eliminar a ansiedade maléfica, ou seja, diminuir ela. Quando eu consigo fazer isso, eu vou começar a perceber que eu começo a olhar a vida de uma maneira diferente. Normalmente a crise por si só é inofensiva e autolimitada. Ou seja, o que significa isso? Ela melhora sozinha. A doença se caracteriza pela repetição desses episódios. Então, se eu não controlo a minha mente, aí que está o perigo.
E nas lives dessa semana, se você não assistiu todos, dá uma olhada. Dá uma olhada aí no Mind Power, você que está no grupo aí da ansiedade, ou dá uma olhada no YouTube, se você não se inscreveu lá, vai lá, Uriel Pedroso, se inscreve no grupo da ansiedade, você tem muita coisa gratuita lá e coisa boa, técnicas inclusive para combater a ansiedade, como eliminar as emoções negativas em 6 segundos. E existe uma maneira de enfrentar, ou seja, se começa a repetir a questão da crise, você vai ter problema. Aí de ansiedade você vai ter transtorno de ansiedade, você vai ter dependente de medicamento e futuramente, fatalmente, uma depressão. E aí, meu amigo, a coisa vai complicar para você. Se você já está tomando remédio, não se desespere. O remédio aliado à psicoterapia, a métodos que existem, faz a sua ansiedade baixar o nível dela grandemente, e tem casos já comprovados de pessoas que o psiquiatra acabou tirando o remédio, porque você teve um autocontrole agora do seu cérebro e as coisas começaram a mudar. O grande problema dos transtornos de ansiedade é o sofrimento, não é verdade? Você que está me assistindo aí, fala para mim, você sofre com isso, sim ou não? Você sofre com os transtornos de ansiedade, com as crises da ansiedade? Quais são os sintomas que você tem? Eu vou falar um pouquinho sobre isso amanhã também. Quais são os sintomas que você tem, que você está enfrentando aí? Ó, tem gente colocando já aí. Coloca para mim, por gentileza. Uma das coisas mais tristes que existe é o sofrimento e a limitação dos pacientes que são atendidos. E outra coisa terrível que não surpreende o fato de que a depressão seja a doença que ela mais se associa aos transtornos de ansiedade. Ela está assim, ó, ligadinha. Se você não cuida e você só tem ansiedade hoje, você é um sério candidato à depressão. É muito sofrimento, viu? Aí a Erilane, né, colocou, é muito sofrimento, é triste. Eu enfrentei de perto isso e sei o que significa isso. Isso fez com que eu tomasse a decisão, quando eu me libertei, de ajudar o maior número de pessoas a sair de crises como essa. Tais transtornos podem estar associados ao desenvolvimento de diversos problemas físicos, como enxaqueca. Alguém tem muita dor na cabeça aí? Problemas gastrointestinais. Esses dias atrás até alguém estava conversando comigo, ele falou assim, eu não sei o que fazer, porque eu vou no banheiro, né, para fazer o número 2, fiz, né, passa um tempo, eu estou de novo indo para o banheiro com a mesma sensação e não tem. Incrível, né? Problemas gastrointestinais, problemas dermatológicos e problemas que são assim, na dificuldade aí, autoimune, né? Problemas de imunidade também. O diagnóstico da ansiedade, ele geralmente vem por um psiquiatra, quando você consulta com ele, através de um exame clínico detalhado, não havendo exames laboratoriais, né, comprobatórios, apesar de serem importantes para excluírem outras doenças. Então, não fique às vezes só com se você foi fazer uma consulta no psiquiatra e ele não fez exames, mas conversou com você e tal, e ele já disse que você tem ansiedade ou um transtorno de ansiedade, às vezes é bom você ter também a posição de um outro especialista. Porque quando não existem exames laboratoriais para comprovar realmente se você tem ansiedade, você pode ter uma alteração de tireoide, você pode ter uma alteração do ritmo cardíaco, e que dá a entender que você tem ansiedade, não é ansiedade. Então, às vezes é bom você ter a visão de um outro especialista ou pedir, né, se você conhece esse médico, pedir aí que faça algum tipo de exame no laboratório para comprovar 100% que é o que você tem. Aí, se você comprovar e houver necessidade de medicamentos, ele vai, lógico, recomendar você. E o tratamento medicamentoso, ele é baseado primordialmente no uso de antidepressivos. E pode ser bastante efetivo, mas tem que tomar cuidado com isso, viu? Principalmente se associado à psicoterapia. Por isso a necessidade, se você é uma pessoa que toma remédio, faça uma associação com a psicoterapia. Vá atrás de métodos naturais, métodos que existem, que podem resolver a sua situação aí, ok? Outras medidas também exercem um papel fundamental no controle dos sintomas, em especial o método de desintoxicação da ansiedade. Sabia que existe? Exatamente. Quando eu passei por um quadro de ansiedade terrível, que quase me levou à morte, porque eu pensei inclusive em tirar minha própria vida, já imaginou isso? Talvez alguém sentiu essa mesma vontade, ser mal incompreendido, as pessoas não te entenderem e assim por diante.
E eu fui atrás disso, e o que salvou minha vida foi algumas técnicas que eu vou falar com maior propriedade amanhã. E essas técnicas mudaram a minha história. E eu entendi que eu precisava passar por um processo de desintoxicação da ansiedade. E esse processo de desintoxicação da ansiedade, ele leva 10 dias. Durante 10 dias, você seguindo um passo a passo, você tem um processo de desintoxicação da ansiedade. Você acalma o seu sistema nervoso central, os seus pensamentos negativos. Você acaba eliminando uma série de coisas do teu organismo que estão hoje servindo como base para fortalecimento da ansiedade maléfica. Então isso é muito interessante. Você tem também uma das maneiras que pode te ajudar, e talvez alguém já faz aí, a questão do exercício físico. A meditação hoje ela tem se comprovado muito boa na questão de controle da ansiedade. A mudança de estilo de vida, a própria alimentação mesmo, isso é necessário. E eu queria finalizar essa live, indo para a parte final agora, falando de uma coisa muito importante. Primeira delas, tome nota se você quiser aí, ó. Você não pode lutar contra aquilo que você não conhece. Ouviu? Você não pode lutar contra aquilo que você não conhece. Quando a gente não conhece, porque a ansiedade, ela é um inimigo oculto, ok? Ansiedade é um leão que está querendo devorar você. E se você não acordar para a vida, ela vai tirar o bem mais precioso que existe, que é a sua vida. E não significa necessariamente que vai tirar a sua vida literalmente falando, mas ela vai tirar a sua energia vital, ela vai tirar o seu desejo de viver. Você está vivendo, você está respirando, mas você está morta, você está morto. Então não se pode lutar contra aquilo que você não conhece. Você precisa conhecer o que é a ansiedade na sua essência. Conhecer a capacidade dessa máquina que existe, que é o nosso cérebro. E quando você começa a entender o cérebro, e você começa a ver a vida por um ângulo diferente. E olha que interessante, a ansiedade não reconhecida, ela é uma âncora, ela vai cravar você no chão, ela te paralisa, ela te incapacita, mas quando você reconhece a ansiedade que existe dentro de você, ela é um combustível. É um combustível para ganhar dinheiro, é um combustível para você fazer uma série de coisas na sua vida que você desconhece hoje. Amanhã eu vou liberar, eu não queria fazer isso, mas estou abrindo de coração para você, não queria mesmo, mas é tantas pessoas que me procuram e eu atendo pessoas no particular e a gente não vence, porque tem muita gente. E hoje eu estou levando a minha voz de uma forma através das redes sociais, através da internet, para ajudar o maior número de pessoas. E eu vou estar abrindo uma turma amanhã, eu não quero uma turma muito grande, eu vou abrir uma turma de 10 a 12 alunos. Então se você quer ser um aluno meu, fazer parte do método 3Ps, você quer fazer parte do método de desintoxicação da ansiedade, que é exatamente o que aconteceu comigo, o que eu fiz, eu vou te ensinar o passo a passo, eu vou pegar na sua mão. Fique ligado comigo amanhã, sem falta, porque amanhã eu vou abrir essa turma. E olha, gente, já tem gente na fila de espera querendo fazer parte. Então, se você quer, não é para todo mundo, é realmente quem quer entender de perto como funciona essa máquina, quer desintoxicar-se da ansiedade, quer fortalecer a sua vida, eliminando esse negócio ruim de você e usar para você transformar em algo bom na sua vida. Amanhã eu vou estar abrindo uma turma, você tem que estar comigo aqui e num determinado momento eu vou liberar para todo mundo que quiser aí. Não sei se vai chegar nem liberar, porque tem gente na fila de espera, pode ser que tem gente que já vai entrar e é o que eu quero ajudar. E a sua dor hoje, ela pode ser o trampolim para transformar o seu sofrimento atual num resultado incrível para a sua vida. E quando isso acontecer, para você ter uma ideia, você vai ver que a vida vale a pena ser vivida. E eu tinha prometido para você agora no final o seguinte: você sabe identificar uma crise de pânico? Eu vivi de perto isso. Eu estava falando aí de aluno, eu já até estou vendo, tem gente pelo Instagram aqui falando, eu quero. Tem alguém aí do grupo Mind Power que gostaria de fazer parte dessa turma? Gostaria de ser meu aluno nessa turma ou aluna? Coloque aí se você quer fazer parte dessa turma e quer enfrentar de frente a ansiedade junto comigo, te ajudando a sair do poço e te levando para o topo, assim como eu fiz. Se você quer, coloque aí. Como identificar uma crise de ansiedade? A crise de ansiedade, para você ter uma ideia, ela tem alguns tipos de sintomas que ela aparece e você começa a identificar se é ou não é. Que tipo de sintomas são esses? Taquicardia, ou seja, o coração acelerado, o coração está batendo muito acelerado.
Já teve isso? Tontura. Tontura também é um sintoma que vem junto quando você está tendo crise de ansiedade. A sudorese, que é você suar, o suor frio, né? Tremores, você começa a tremer muito. O aumento da pressão arterial e o formigamento das mãos, dos membros, pode ser, né? Das mãos e dos pés também. Por incrível que pareça, se você já assistiu a minha história, aí no grupo Mind Power tem um link aí para você ver. Se não, vai para o YouTube depois de terminar a live, digita lá Oriel Pedroso, me encontra lá e vê lá onde estão os vídeos de ansiedade. Porque você vai encontrar um outro Oriel Pedroso lá também com vídeos de família. Mas Oriel Pedroso agora de ansiedade. E tem a minha história. Era uma terça-feira, só adiantando um pouquinho para você. E você lá vai entender perfeitamente o que aconteceu. Mas a minha pressão arterial foi 14/12. Sabe o que significa isso? 14/12. Suor frio, sem estar quente. Eu suei muito naquela noite. A minha pressão arterial, já falei. O meu coração foi a 140 que eu medi. O formigamento das mãos e dos pés, uma sensação terrível de morte mesmo. Eu só não tive aqui tontura, mas foi terrível. E eu tive outras crises de pânico que aconteceram. Graças a Deus, como eu te falei, se você enfrenta isso, a crise de pânico ela leva de 10 a 12 minutos e ela cai, mas ela pode voltar. Então, nesse curso, para você ter uma ideia, eu ensino de perto como você identifica e como que você faz para você identificar a crise de pânico e como que você faz para se livrar da crise de pânico. Então fique firme aí, porque esse curso vai valer a pena e vai mudar a sua vida. E eu já falei lá no final, uma das maiores coisas que você pode fazer para você controlar a sua ansiedade é se autoconhecer. Isso é importante, tem a ver com autoaprendizado. É você conhecer, isso aqui é uma máquina, isso aqui foi idealizado pelo Criador, se você acredita em Deus. Ela tem uma capacidade incrível para o bem e para o mal, só que o que acontece na nossa vida, todos nós temos bloqueios emocionais que são causados não por lugares ou causados por coisas à nossa volta, mas foram causados por pessoas, bloqueios emocionais, e dentro do curso que você vai ter eu vou ensinar como desbloquear também, eliminar bloqueios emocionais. Como que você pode também perdoar pessoas que fizeram muita coisa ruim para você? Como que você pode se perdoar talvez por algo que você cometeu e você não se perdoa? E isso é importante para você controlar e você eliminar a crise de ansiedade que está tirando a tua vida. E o autoaprendizado ele é muito importante. Mas você pode, lógico, continuar aí, pode fazer terapia. Terapia é muito importante também. A atividade física, uma caminhada é muito importante, ou correr se você pode. A meditação hoje tem se comprovado um aliado tremendo, mas gente, do fundo do coração, o que mudou minha vida, eu fiz exercício físico, eu fiz um pouco de meditação, mas quando eu fui para o autoaprendizado e quando eu encontrei técnicas que existiam isoladas, técnicas que existiam que no Brasil não tem, e eu fui atrás disso e eu comecei a aplicar, eu me libertei da ansiedade, crise de pânico, ai graças a Deus, nunca mais essa desgraça. Você aprende a controlar. Lembra que eu disse no início, eu estou falando todas as lives? A ansiedade, ela não vai desaparecer da sua vida. Ela vai existir, mas não vai existir a maléfica na sua vida. Por quê? Porque quando você tem o autoaprendizado, quando a maléfica começa a aparecer, você aperta o que tem que ser apertado, você aciona o que precisa ser acionado, você aplica o que precisa ser aplicado do teu autoaprendizado e instantaneamente foge. Imagine, dentro do curso eu ensino uma técnica de você eliminar pensamentos negativos em 6 segundos, 6 segundos. E eu ensino também, para você ter uma ideia, como que você faz para fortalecer o seu córtex pré-frontal, que é o freio das emoções negativas. E que muitos de nós hoje não temos freio, ela vem chegando devagarzinho, ela te arrebenta. Você está numa festa, você está sorrindo por fora e você está morrendo por dentro, não é isso que acontece? Você está num determinado lugar, pode ser um lugar de festa, um lugar de felicidade, daqui a pouco, do nada, você começa a ficar ruim. É uma maldição que existe dentro da gente. E eu quero te ajudar. E eu queria que você entendesse o seguinte, eu terminei ontem à noite e eu queria terminar hoje de novo falando o seguinte: não desista de você. Talvez eu esteja falando para alguém que tem pensado inclusive no suicídio. Suicídio não é solução. Porque ele pode ser que seja solução para você nesse momento de sofrimento.
Mas a dor que você vai causar a pessoas que te amam pode levar pessoas que amam você a quadros piores do que você está enfrentando. Então não desista de você. Não jogue a toalha. Me dê a oportunidade de pegar na sua mão e te ajudar. Amanhã a gente vai estar falando sobre um assunto muito importante. E eu vou, pela primeira vez, dar a oportunidade de ter 10 a 12 alunos, eu não quero muita gente, para ajudar vocês. E quando eu ajudar vocês, vocês poderão ajudar outras pessoas a se libertar dessa maldição que é a ansiedade. Então fique firme, não desista de você. Confie em Deus se você acredita, confie em você. Uma coisa muito importante para a gente finalizar é o seguinte: você não é os teus pensamentos. Eu demorei um tempo para entender isso. Eu demorei um tempo para conceber a ideia de que eu não era os meus pensamentos. Porque os meus pensamentos, em alguns momentos da minha vida, chegaram a falar para eu tirar a minha vida. E talvez alguém já enfrentou isso. Você não é os teus pensamentos, você é melhor do que os teus pensamentos. E eu vou ensinar você a controlar os pensamentos negativos, colocando coisas boas, positivas e afirmações verdadeiras sobre aquilo que você é. Então não desista, tá bom? Um grande abraço nessa noite, quero te agradecer do fundo do coração por você estar junto comigo. E amanhã tem live ainda e eu ia fazer só essa semana, mas tem muita gente pedindo para continuar. Se você quer que eu continue, diga para mim, isso é importante para saber se eu estou realmente ajudando. E o que eu falei hoje, faz sentido? Se faz sentido o que eu falei, coloque para mim nos comentários, isso é importante. Diga para mim, o que mexeu com você? O que foi legal para você nessa live de hoje, tá certo? Um grande abraço para você aí do Instagram, fique com Deus e até o nosso próximo encontro então. Eu vou desligar aqui o Instagram. Um grande abraço também a você aí do Grupo Mind Power, sucesso, força e até amanhã às 7h30. Fique com Deus.